recebam mais uma porção do conhecimento da palavra de Deus. Duas coisas interessantes que eu quero chamar a sua atenção para observar dentro daquilo que está revelado na Bíblia sobre Jesus. Olha, os judeus, eles eram muito radical, cumpriam a lei, não aceitavam nada que viesse levá-los a distorcer da lei. Os judeus eram muito radical. E na lei, o povo judeu, eles tinham orientações muito importantes para a sua fé. O povo judeu, eles tinham duas coisas importantes que eu quero destacar em Jesus, para a gente entender quem é Jesus verdadeiramente e compreender a importância da nossa confiança e devoção a Cristo. Quando levam para Jesus os escribas diante de Jesus, os escribas diante de Jesus, eles observam Jesus conceder perdão de pecados a um homem. Quando levaram um paralítico para Jesus curar, Jesus ele disse assim: os teus pecados estão perdoados. Olha para aí o que Jesus falou. Os teus pecados estão perdoados. Ora, só quem tem o poder de perdoar pecado é Deus. Só quem tem o poder de perdoar pecados é Deus. Concorda comigo? Não só os judeus, como nós também temos essa compreensão. Só Deus é quem perdoa o pecado. Quem é o homem para perdoar o pecado do homem? Se o homem também é um pecador. Mas Jesus vai dizer agora: os teus pecados estão perdoados. Observe que levaram o coxo, o paralítico, para Jesus curá-lo. E por que Jesus perdoa o pecado daquele homem? Qual o propósito ali de Jesus dizer para aquele homem: os teus pecados estão perdoados? Se alguém entre os judeus se colocasse numa posição de Deus, se fazendo Deus, o verdadeiro Deus, ele tinha que ser apedrejado. O pecado da blasfêmia. Isso era uma lei que os judeus tinham que cumprir. Apedrejar todos aqueles que se fizesse Deus, não um Deus qualquer. Isso aí os judeus não tinham importância. Mas aquele que se fizesse o Deus verdadeiro, que perdoa pecado, que cura, que dá a vida, tinha que ser apedrejado. Bem, Jesus disse algo que se colocou na posição de Deus, o verdadeiro Deus. Quando Jesus disse: os teus pecados estão perdoados, ele estava se fazendo como Deus, porque só Deus é quem perdoa pecado. Homem nenhum nas Escrituras teve essa autoridade. O maior profeta que existiu dentro do povo de Israel, que a Bíblia revela, não teve autoridade para dizer isso. E Jesus vem e diz: os teus pecados estão perdoados. E agora os escribas começam a pensar mal, dizer: esse homem blasfemou, vamos apedrejá-lo. Eles começaram a criar uma situação para tentar pegar Jesus nesse pecado e apedrejar Jesus. Jesus, conhecendo o pensamento deles, Jesus vai dizer para eles assim: olha, o que é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta, toma a tua cama e anda? E agora Jesus, para mostrar a autoridade dele, o poder dele e quem ele é, Jesus agora vai dizer assim para o paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Uma palavra. Jesus apenas usa a palavra para determinar algo impossível que nenhum homem na face da terra
E nunca aconteceu isso. Ninguém nunca foi curado que fosse paralítico de nascença. Ninguém nunca foi curado. Nenhum homem nunca teve autoridade para dizer isso. Porque o homem não tem, só Deus. Só Deus é quem tem o poder e a autoridade para fazer tal feito. Porque quando há impossível para o homem, aí entra a ação de Deus. Porque para Deus nada é impossível. O impossível só quem opera é Deus. E Jesus mostrou que ele é Deus, autoridade, dando essa palavra para a cura daquele paralítico. E aí, quando os escribas viram isso, ficaram maravilhados, a multidão, da autoridade de Jesus. Porque entendam uma coisa aqui, Jesus como homem, ele veio para cumprir toda a exigência de Deus, para que fosse oferecido a vida dele como sacrifício pelos homens. Mas como Deus, ele operou os milagres. Homem nenhum tinha o poder de operar. Jesus como Deus operava os milagres. Jesus como Deus tinha a onisciência. Jesus como Deus criava, operava maravilhas. Ele tomou a forma de homem para quê? Como homem, ele sofrer e ser oferecido como sacrifício expiatório pela humanidade. É muito bom entender essa. Mas Jesus, ele é Deus. Tem gente aí dizendo que ele não é Deus, ele é um Deus menor, porque isso, porque aquilo, não é? Meu irmão, vai examinar as Escrituras. Vão examinar as Escrituras. As Escrituras é quem tem autoridade para dizer o que é e o que não é. E se nós examinarmos as Escrituras, vamos ver que Jesus é Deus. Só Deus tem o poder de perdoar pecado. Jesus perdoou o pecado. Outro ponto importante acontecido dentro do ministério de Jesus, só Deus é quem deve ser adorado. Ninguém deve se prostrar diante de nenhuma imagem, de nenhum ser, de nenhuma criatura, de nenhuma coisa. Os judeus tinham esse mandamento que o próprio Deus, ele deu aos judeus. Não devemos se prostrar tanto para judeus como para toda criatura. Nós devemos se prostrar ao Criador e não à criatura. Anjo é criatura, irmão. Por isso que Jesus não é o anjo Miguel, como tem uma doutrina aí, várias igrejas que ensinam isso. Jesus é Deus, é Criador. Anjo é criatura. E Deus vai dar essa ordem vai dar essa ordenança aos judeus, que não deviam se prostrar diante de imagens, de coisas criadas por Deus, nem dos astros do céu, não se prostrar diante de animal, diante de sol, diante de lua, diante do céu, diante de ninguém, diante de anjo. Só devemos se prostrar diante de Deus. Mas se você examinar a Bíblia, os apóstolos se prostraram diante de Jesus e adoraram. Os apóstolos adoraram Jesus. Se vocês examinarem as Escrituras, vocês vão ver que os demônios também, bom dia, adoraram a Jesus. Os demônios adoraram a Jesus. Os homens adoraram a Jesus. Se você analisar a Bíblia, você vai ver os apóstolos se prostraram diante de Jesus. A gente vai ver Tomé se prostrando diante de Cristo, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Ora, os apóstolos eram judeus. Eles não deveriam fazer isso. Eles tinham a lei de Deus, o conhecimento, que dizia não adorar nem se prostrar diante de criatura alguma, de coisa alguma. Mas os judeus, os apóstolos, se prostraram diante de Jesus. E Jesus também era judeu. Jesus não deveria aceitar a adoração, porque ele tinha que se submeter à lei. Mas Jesus recebeu a adoração, não só dos homens. Os anjos adoram a Cristo. Os demônios adoram a Cristo. Os homens adoram a Jesus. Tem alguns aí que não, né? Que diz que Jesus não é Deus. Aí diz que não é para ser adorado. Mas a Bíblia mostra, se Jesus não fosse Deus,
não era ele recebido, ele não aceitava aquele ato que os apóstolos diante dele fez. Se prostrou. Se Jesus não fosse Deus, ele dizia a Tomé, Tomé, não faça isso, como Pedro fez. Pedro, quando Cornélio se prostrou diante de Pedro, Pedro disse, que é isso, Cornélio? Faça isso não. Eu estou bem, eu também sou homem igual a você. Quando o apóstolo João, na revelação do Apocalipse, vai se prostrar diante dos anjos, o anjo diz assim, que é isso, Cornélio? Eu também sou teu conservo. Faça isso não, adora a Deus. Jesus não. Jesus não questionou e nem advertiu os apóstolos, nem proibiu quando os apóstolos se prostrou diante dele, e nem o adorou. Quando os apóstolos adorou, Jesus não proibiu nem advertiu, porque ele é Deus, ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser exaltado, porque ele é Deus. Aleluias! Ele se fez homem, tornou-se inferior ao Pai, por um momento, para cumprir a obra sacrificial, a obra expiatória, a obra salvadora por toda a humanidade. Ele tinha que fazer homem. E eu vou explicar agora para você por que ele tinha que se fazer homem. Sabe por quê? Porque a lei não foi para salvar. A lei, ela condenou o homem, mostrando o homem seu pecado. E todos estavam na condenação da lei. Jesus não veio destruir, nem veio tirar a lei. Jesus veio cumprir a lei. Como não tinha nenhum homem que cumprisse a lei. Porque o homem estava condenado pela lei. Como ele ia cumprir a lei? Se ele já estava julgado pela lei. Jesus veio cumprir. Jesus disse, eu não vim destruir a lei. Eu vim cumpri-la. Por que cumprir? Para que, sendo Jesus o cumpridor da lei, nós, pela fé em Jesus, não recebamos a condenação da lei, que é o pecado, que é a morte eterna, o inferno. Nós, pela fé em Jesus, a partir daí diante de Deus, a justiça de Deus é ortogada em nós, é validada em nós, pela fé em Jesus. A partir desse momento que nós temos fé em Jesus, a lei que traz a sentença da condenação para o homem não é mais validada no homem. O homem é justificado do pecado, da punição e da condenação da lei. Está entendendo isso? É o que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê nele. Porque a condenação e o juízo da lei continua. A consequência do pecado continua. O salário do pecado é a morte. Mas aquele que se converter a Cristo é livre desse salário. É livre desse juízo. É livre dessa condenação. Sabe por quê? Porque em Jesus nós somos justificados. Em Jesus eu sou cumpridor da lei. A lei não tem mais nenhum valor para a minha vida para condenar, condenatório. Porque eu estou em Cristo. Estou justificado da condenação da lei. Não pelos meus méritos, pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário, que cumpriu a lei, para que todo aquele que nele crê receba a justificação do Pai por ele. Tem que passar por Cristo para que o homem receba. É aí que entra o que Paulo disse lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Sabe por que Jesus Cristo é o único mediador? Porque o homem, para chegar a Deus, tem que passar por Cristo. Sem Jesus, não tem Deus. Não tem como você fazer isso, um desvio. O caminho para Deus é por Cristo. Ninguém pode chegar a Deus por meio de outro caminho. Não adianta. O caminho não é igreja. Não é por igreja que você chega a Deus. O caminho não é obra social, nem bondade, nem caridade. Não é pela obra social, não é pela bondade, não é pela caridade. Não é porque o homem é bom, o homem não mata, não rouba e não fuma. Esse não é o caminho para chegar a Deus. Ninguém pode chegar a Deus se não passar por Cristo. Não tem como você pegar um atalho, pegar um desvio. Só há um caminho. E esse caminho é singular, exclusivo, único para o homem chegar a Deus. Por isso que Jesus é o mediador entre Deus e os homens na terra. Os homens na terra, se quiser chegar à comunhão com Deus no céu, é através de Jesus que veio à terra, para ser esse mediador,
para ser esse meio, para ser esse elo, para ser esse caminho pelo qual o homem tem a oportunidade de chegar a Deus. E se o homem rejeitar Cristo, está desprezando o amor de Deus e a salvação da alma dele. Logo, continua condenado, indo a juízo. Está entendendo isso? É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. É por isso que Deus nos leva a crer em Jesus, nos dirige a Jesus, para que encontremos em Jesus a porta, o caminho, o meio para chegar a Ele. Deus não conduz ninguém à igreja. Deus não leva ninguém a nenhuma instituição religiosa. O testemunho que Deus dá da sua palavra não é de uma vida religiosa, não é de igreja alguma, de ministério algum. O testemunho que Deus dá da sua palavra é do Filho. O que Deus ensina aos homens pecadores é que creiam no Filho para que estejam em comunhão com Ele. É isso que Deus ensina. O Filho, aquele que veio ao mundo sendo Deus e se fez homem, é aquele homem, Jesus, que veio para ser o meio de chegarmos a Deus. A porta que Deus estabeleceu, o caminho que Deus abriu, a oportunidade do homem, pela graça dele, chegar a Ele, é por meio de Cristo, aquele que veio do Pai. Ele é Deus igual ao Pai. Ele é divino igual ao Pai. É um só Deus, em três pessoas distintas, atuando na humanidade para salvar. O Pai, o arquiteto do plano da salvação. O Filho executou o plano da salvação, está consumado. O Espírito Santo é quem trabalha na humanidade, convencendo para a humanidade receber esse plano da salvação. Está entendendo? A atuação da divindade em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos não entendem isso. Muitos têm heresia, onde acreditam e têm o entendimento de Deus totalmente errado. Nós temos que aprender o que a Bíblia ensina. Jesus, Ele é Deus, Salvador. Porque só quem pode salvar é Deus. E Jesus salva porque Ele é Deus. Só quem pode perdoar pecado é Deus. E Jesus perdoa pecado porque Ele é Deus. Está entendendo isso? E Ele cumpriu a lei para nos livrar da maldição da lei. Onde está isso, irmão Wellington? Dá uma lidinha lá em João 8. Do 1 ao 10. Jesus vai mostrar para que Ele veio. Qual o objetivo dele? Lá na mulher adúltera, que foi pega pelos fariseus, os hipócritas, que queria ser Deus aplicando o juízo, mas o juízo deles, o juízo corrupto deles, injusto. Pegou a mulher no ato de adultério e levou para Jesus para tentá-lo. Está lá em João, capítulo 8, versículo 1 ao 10. Dá uma lidinha lá. Jesus, na sua sabedoria, como homem, ele agindo ali com a sabedoria de Deus que ele era, fica calado. E os homens tentam Jesus para ver o que Jesus ia dizer. Se Jesus dissesse, não, apedrejem ela, então tua pregação é de amor, por que apedrejá-la? Se Jesus dissesse, libere ela, tu estás indo contra a lei. Jesus nunca foi contra a lei. Vou dizer a você. Aí ele ia ser apedrejado. E aí Jesus diz assim, tudo bem, vocês querem aplicar o juízo? Apliquem. Agora, tem uma coisa. Quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Quem somos nós para julgar alguém? Não, mas eu sou crente, eu só ando assim agora. Eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo. Você e eu somos miseráveis pecadores. Todos nós somos merecedores do inferno. Não tem nenhum bonzinho. Se não tiver em Cristo, vai para o inferno. Eu tenho que ter a consciência de que eu fui alcançado por Deus pela misericórdia. E logo eu tenho que exercer essa misericórdia para outro. Eu não devo querer julgar. Não, eu agora não bebo, não roubo, não mato, não fumo. Agora eu vou julgar quem bebe, quem rouba, quem mata, quem fuma. Quantos crentes estão aí julgando as pessoas pela sua religiosidade? Quantos crentes estão aí julgando as pessoas pela sua vida de usos e costumes? Porque eu ando bem, eu ando bonito para Jesus.
olha como ele está, olha onde ele está, olha o que ele veste, olha o que ela veste. E crentes hipócritas. Quando vocês julgam as pessoas pelo juízo de vocês, vocês estão se condenando a si mesmo. Todos nós somos miseráveis pecadores. Nós que estamos em Cristo alcançamos a graça de Cristo, não por nenhum mérito nosso. Não devemos ser altivos, soberbos e julgar os outros. Devemos aplicar a misericórdia que Deus teve com nós em Cristo. Aplicar com os outros. Olhar com um olhar de compaixão. Olhar com um olhar de misericórdia. Não com um olhar de indiferença. Não com um olhar de mais santo do que o outro. Não com um olhar de melhor do que o outro. Como muitos têm olhado aí. Quantos crentes soberbos. Porque vive usos e costumes, se veste dentro de uma forma robótica, como manda a religião, e por isso se julgam santos, mas de Deus. Era isso que os fariseus faziam. Por isso que Deus disse, pode julgar vocês aí. A lei não manda fazer isso, então façam. Agora, façam isso se vocês não tiverem pecado. E a Bíblia diz que todos, de menino a velho, começaram a sair, porque Jesus trabalha a consciência. Nós temos que ser trabalhado a consciência. Não é a emoção, não é a aparência, é a consciência que nós devemos trabalhar, deixar Deus mudar aqui, ó. Muita gente está mudado aqui. É uma figueira que tem folha bonita, mas não tem fruto. O interior dele está sujo, podre, como um sepulcro caiado. Jesus vai dizer, mulher, cadê teus acusadores? Todos saíram. Jesus tinha o poder de julgá-la. Ela merecia ir para o inferno. Ela estava em adultério. Ela merecia sim ir para o inferno. Como também eu e você merecia ir para o inferno. Mas Jesus veio para isso, meu irmão. Jesus é a graça de Deus. Jesus veio livrar o homem da morte e do pecado, a condenação do inferno. E ele mostrou isso perdoando aquela mulher. Isso é que ele faz na nossa vida. Ele nos perdoa o pecado para que a gente não sofra a morte eterna. Aquela mulher ia sofrer a morte física e é eterna. Jesus disse, mulher, ninguém te acusou, eu também não te condeno. Vai em paz e não peque mais. Estás perdoadas. Estás perdoada. É isso que Jesus faz na nossa vida. Ele nos perdoa. Ele nos dá o perdão que nos livra da condenação, da morte e do pecado. Porque Ele é Deus. Só Deus é quem pode perdoar. E através de Cristo, o Pai, nos concede o perdão. Cristo, homem, morreu por nós. Aleluias. Para nos salvar. Nós temos que entender quem é Jesus, o que Ele fez, qual o valor do sacrifício de Cristo para nós, seres humanos. Você está entendendo isso, irmão? Bom dia. Nós temos que ter esse entendimento. Nós não podemos viver uma fé cega dentro de uma vida religiosa formal. Nós temos que compreender quem é Jesus, o que Ele fez, qual o valor do sacrifício de Cristo e por que nós temos que estar firmado em Cristo. A nossa fé não deve ser em movimento de igreja, em coisas, em objetos, em cultos, em vida religiosa. A nossa fé deve ser em Cristo. Nós devemos crer, nós devemos receber, nós devemos nos converter em tudo aquilo que o Evangelho nos informa. Tudo isso nós cremos e conhecemos pelo Evangelho. Jesus é Deus. Só Ele perdoa pecado. A consequência do pecado ainda continua. A maldição da lei ainda continua. Mas todo aquele que crer em Jesus Cristo serão livres da maldição do pecado. Serão livres da condenação eterna. Serão livres da ira de Deus. Não entrará em condenação. Passarão da morte para a vida. Vão ter a esperança da vida eterna. Quando deste mundo temporal, físico, sairmos, vamos para a eternidade. Viver na promessa que está nos aguardando da vida com Deus lá dos céus.
Mas tudo isso é em Jesus. Não é dentro de obra de igreja. Nós que somos igreja, pessoas, devemos cumprir a obra de Deus, que não é obra de igreja. É pregar Jesus Cristo. É a obra do Calvário. A obra de Deus é a obra do Calvário. É Cristo. Nós, como igreja, devemos viver por essa obra, confiando e crendo nessa obra, pregando essa obra, que é Cristo, Jesus, a obra de Deus, para o mundo. Essa obra que nós devemos viver, guardar, praticar e anunciar ao mundo. Não é vida de igreja, não é prática de igreja, não é devoção de igreja, é a nossa fé em Jesus Cristo. Foi isso que Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 58, quando Paulo vai dizer: irmãos, estejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, não desfaleçam, porque há galardão na obra do Senhor. Muitos pastores falsificadores da palavra, pega isso aí e aplica como se fosse obra de igreja, para os irmãos estar presos em trabalho de igreja, em vida de igreja. Só que o contexto não ensina isso, não tem base para essa interpretação. Isso é falsificação da palavra, isso é deturpar a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho não mostra o homem, o cristão, o crente em Jesus está preso, devoto, praticante, consagrando sua vida em obra de igreja. Nós somos a igreja, e a obra de Deus que devemos fazer não é obra de igreja. Nós, como igreja, devemos fazer a obra de Deus, que é Jesus, estar na fé, pregar a fé, anunciar a esperança, viver na esperança, levar para o mundo essa esperança. A obra de Deus é a fé em Jesus, é o crer, o confiar no ato de amor realizado pela humanidade na cruz do Calvário, o amor de Deus manifesto por nós, para nos outorgar o seu perdão, a sua graça e misericórdia. Infelizmente, irmãos, tem muitos pastores aí que são ministros de Satanás. Estão tirando do povo o conhecimento da palavra. Estão privando o povo a verdade de Deus. Não estão ensinando o povo sobre Cristo. Eu pergunto a você, quando você teve uma instrução dessa na tua igreja? Quando o teu pastor, o teu líder, no grupo que tu estás, esse líder que é o teu pastor, quando ele te deu uma orientação dessa? O que é que tu estás aprendendo dentro das igrejas? Olha, venha fazer o culto da campanha da vitória, venha para o culto da marcha, venha para o culto da porta de vitória, venha para o culto da quebra de maldição. Olha, não deixe de vir para a igreja. Olha, obedeça ao seu pastor. Olha, cumpra o trabalho, ame a igreja. Olha, dê o dízimo. Olha, tem que ser batizado. Olha, tem que estar na igreja. É isso que o povo está aprendendo. Os pastores não estão preocupados, não estão levando o povo ao conhecimento de Cristo. Os pastores estão preocupados em manter na cabeça do povo que eles têm que estar devoto, praticante, como se fosse a Deus, dentro da igreja. Eu vi um pastor, eu estava vendo um vídeo ontem no Kauai, e eu vi um pastor dizendo assim, que os irmãos têm que servir a igreja. Meus irmãos, eu não aguento isso, irmãos. E os irmãos estão lá, tudo lá. Aleluia, glória a Deus, amém, amém. Tudo aceitando maldição, porque não são prudentes para examinar as escrituras. Não são que nem os crentes de Bereia. Eles aceitam tudo que os homens dizem. Eles dão glória e aleluia e amém. O pastor pregando, eu vi o vídeo dele ontem, eu estava vendo, quando eu vejo isso, eu digo, meu Deus, eu queria estar lá para na hora protestar. Não tem ninguém para protestar, gente. Não tem ninguém para reprovar. Todo mundo calado, ouvindo e crendo e praticando o que os pastores mandam. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina a observar quem é que não traz, quem é que está pregando o contrário à doutrina de Cristo. Nós temos que se apartar dele. Nós temos que protestar. Nós temos que condenar. E o povo tudo amém, amém, amém. Não tem ninguém, sabe por quê? Porque o povo está preso, escravo dentro das igrejas, proibido de pensar, de raciocinar, de questionar, porque os pastores dizem, olhe, não critique, olhe, não vá de encontro ao seu líder, olhe, é o ungido da igreja, é o cheio da unção, é o escolhido de Deus, é o canal de Deus para vocês, é a autoridade espiritual, tudo mentira. A Bíblia não ensina isso.
A Bíblia não manda servir a igreja. A Bíblia manda servir um ao outro. Não é a igreja ministério do homem. Então vocês têm que acordar, despertar e aprender de Cristo, irmãos. Amém? Aprendam de Cristo para vocês estar com uma vida liberta. Dentro do conhecimento da verdade, verdade essa que liberta. E você precisa ser liberto. Eu creio que você está dentro de um fardo, de um compromisso religioso. Seja livre, creia em Jesus e passe a viver sua fé livre, guiado por Cristo. Amém?